A palavra vai pegando todo mundo da igreja, né? A maioria os membros. Agora vai pegar os obreiros, tá? Aleluia, meu Os pastores, os presbíteros, diáconos, Glória a Deus. diaconisas. Aleluia, meu Deus. Amém? E não tinha outra palavra a não ser essa que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 3 de 1 Timóteo. Obrigado. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3. A epígrafe do texto já diz tudo, né? Os deveres dos bispos e dos diáconos. Aleluia. Mas não é só bispo que é presbítero, o diácono que é diácono, não, mas é para o obreiro, para a obreira, para o pastor. E Paulo escreve essa carta, ou essa epístola, a Timóteo, no capítulo 3, verso 1, que diz: Amém? Glória a Deus. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Amém? Podem sentar. Se você puder desocupar suas mãos e dar uma linda salva de palmas, misturado com glória a Deus e aleluia. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, é uma passagem muito conhecida, é uma instrução, é um deveres, é um ofício a ser cumprido pelos oficiais, pelos separados, pelos ungidos, consagrados para a casa do Senhor. Meu Deus. Aleluia. E Paulo ele começa nesse discurso, instrução aos obreiros, ele vai dizer: esta é uma palavra fiel. Ele já fala tudo acerca da fidelidade, da palavra sendo fiel. Glória a Deus. A palavra sendo fiel é uma palavra que ela não tem sombra de dúvida alguma, é verdadeira. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Mas sabemos que o episcopato está falando acerca do presbítero. Nós vamos ali para a palavra de Deus, no livro de Efésios, no capítulo 4, 12. Pegar essa referência, Efésios 4, 12, voltando um pouquinho as páginas, depois de Gálatas, Efésios 4, verso 12. Efésios capítulo, quem pode ler, quem achar, pode ler para mim aí, por favor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nessa referência bíblica, como hoje é culto de sã doutrina de ensino, nós observamos, irmãos, que Paulo também escreve a carta aos Efésios, e como é o dever do presbítero, ele vai dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha só, olha o dever daquele que ministra, daquele que ensina. No caso, eu hoje estou ministrando para a igreja, estou ensinando. E o que eu quero? Eu quero o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério a ser. Nós entendemos que Paulo ele direciona para os santos, para a igreja, e ao mesmo tempo para a responsabilidade espiritual. Glória a Deus. Em relação ao ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, isso é uma responsabilidade. É algo, aleluia, que não é brincadeira. De maneira alguma. Eu e todo aquele que ensina, que ministra, ele tem que ter esse desejo de querer o aperfeiçoamento dos santos da igreja. Esse aperfeiçoamento, ele vai adquirir dentro do ensino bíblico, da palavra de Deus. Porque só ela que transforma o mais vil pecador a ser santo, Aleluia. a ser servo, a ser obreiro.
Se você voltar ali para a passagem de 1 Timóteo 3, também ele vai me dar uma referência lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 28, por gentileza. Atos dos Apóstolos 20, 28. Glórias a Deus. Olha o que diz a palavra, eu vou ler aqui. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu presbítero, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Não é uma responsabilidade, não é dever nosso. Glória a Deus. Poucos têm essa responsabilidade, esse dever, irmão. Não está nem aí para o rebanho. Não ensina como é para ensinar. Só que Lucas, quando escreve em Atos 20, ele vai dizer algo interessante. Olha primeiro por vós. Ah, meu filho, eu tenho que testemunhar. Eu tenho que testificar. Como é que eu vou ensinar? Estar apto a ensinar se eu não estou dando, se eu não estou à altura para tal coisa? Ele vai dizer, olhai por vós, pois por vós, e depois por todo o rebanho, que não é dele, não é meu, é do Senhor. Eu não dei o meu sangue por vocês. Eu não fui pregado na cruz, não fui pregado, na cruz do Calvário, ou numa cruz, ou no madeiro, por vocês. Mas Lucas está dizendo, olhai por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Glória a Deus, aleluia. É dever nosso. É dever nosso. Fomos constituídos, fomos chamados, fomos separados, fomos ungidos, consagrados para esse propósito. Não foi para agradar a mim, não. Bem que eu não sabia disso. Aleluia, meu Deus. Mas quando estamos já dentro do barco, não pode mais sair. Pular não. Esse patamar que nós alcançamos como bispo ou pastor, não tem retrocesso não. Glória a Deus, aleluia. É daqui para frente agora. Deus não se agrada, não se apraz do coração que retrocede, assim diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí vai dizer a palavra, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Primeiro, entendamos que nós temos que olhar para mim, para o rebanho, porque não foi eu que o quis, mas foi o Espírito Santo que me constituiu. Foi o Espírito Santo que me constituiu. Para quê, pastor? Para apacentar, não para matar. Glória a Deus. Foi para apacentar a igreja de Deus. Nós temos visto muito ao contrário. E queridos, essa posição, essa condição que nós estamos, não é para agradar a nós, é a Deus. É algo que foi o Senhor que nos chamou, foi Ele que nos elegeu por causa da igreja do Senhor, porque Ele morreu, deu o seu sangue por ela. Então, o que Paulo começa a dizer? Olha, convém, no verso 2, convém, pois que o bispo seja irrepreensível. O que é irrepreensível, irmão? É aquele que aceita a repreensão na hora do seu líder, do seu pastor, da sua autoridade maior. Se ele não for irrepreensível, ele não dá para ser bispo. Então convém que o bispo seja irrepreensível. Primeira condição, porque nós estávamos falando de deveres. Aleluia. Agora vamos falar de obreiros, obreiras, diáconos, presbítero, evangelista, missionário, pastores. É para mim também, irmão. A casa dada, está caindo aqui na minha cabeça
ser irrepreensível. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Aleluia, Deus. Se ele tem essa mulher, claro, porque bispo não pode ser solteiro, né? Ele só tem que olhar para ela. Ele só tem que ver ela. Ele só tem que amar ela. Pastor, eu só tenho a minha mulher. Mas de vez em quando eu pisco o olho para outra, né? Já não é mais marido de uma só mulher. Já está atrás de outra, né? Verdade assim? Só estou dando exemplo. Tá. Cumpre o teu chamado. Marido de uma só mulher. Ele tem que ser vigilante. Vai gravando aí, obreiro. Por que eu digo obreiro? Porque um dia o obreiro vai ser presbítero. Ele vai ser diácono presbítero, e aí vai. Então ele tem que ser, vou dizer de novo, irmão. Convém que o presbítero seja, logicamente a palavra começa com o presbítero, por quê, irmão? Porque o presbítero é força da igreja. O presbítero é pastor também. Ele tem a mesma função. Logicamente o patamar pastor é o último, né? Ele vai dizer que tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante. Vigilante. Isso são qualidades de um obreiro, ou presbítero. Sóbrio. Sóbrio. O camarada que é sóbrio, ele está sabendo o que está fazendo, né? Honesto. Honesto, irmãos. Você já imaginou, você coloca um dirigente que não é honesto? Como é que vai prestar conta, né, com o pastor? Não tem honestidade. Se ele não é honesto, como é que ele vai ser honesto com a esposa? Então ele não é marido, mas não é mulher, então só mulher. Porque ele não é honesto com ela. Hospitaleiro, irmãos. Ele tem que receber o pastor na casa dele. Tem que ter almoço, merenda, janta, dormir. Viu? Eu estou só aguardando o convite. Glória a Deus. E é apto para ensinar. Ele tem, rapaz, apto para ensinar. Sabe? Paulo, ele é tão completo. Ele disse, e ele pode ensinar, mas ele tem que ser apto. E quem é apto para ensinar é porque estudou. É porque absorveu o conhecimento para ensinar. Não é fácil ensinar. Se não tiver aprendido. Você, para ser professor, você tem que fazer pedagogia. Não é isso? Se não for, não vai. Apto a ensinar. 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 24. Vai mais na frente um pouquinho. 2 Timóteo 2, 24. Vamos lá. Alguém achou aí? Se não achou, eu vou ler. 2 Timóteo 2, 24. Bem alto. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor. Oh, Aleluia. viu aí, presbítero? Isso é o presbítero, viu? Viu aí, Zé Filho? É pro presbítero, olha. Cadê? Atos 2, 24, né? Não, 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor não convém contender. Só que observe aí, irmãos, que a palavra, essa referência bíblica que Timóteo, que Paulo também traz em 2 Timóteo, que é o mesmo autor da carta do primeiro, vai falar do servo. Ele não dizia assim, o presbítero, ele fala do servo. Porque do servo e ao servo do Senhor não convém contender. Então está falando para quem? Para todo mundo agora.
Não convém nós entendermos. Mas sim ser manso. Hein? Manso. Quando se é manso, já dá para ser servo. Para com todos. E vem ali a referência. Apto para ensinar e sofredor. Tem que sofrer calado. Aleluia. Chorar calado. Sabe, mas é aquela coisa que você está pregando aqui a palavra de Deus. E só Deus sabe o que você está passando. Mas não precisa passar para a igreja. E não imagina, irmão, eu estou aqui pregando, meu irmão. Eu estou com uma dor miserável. Eu estou passando uma luta lá em casa. Vai edificar a igreja? Vai? Não vai. Isso é hipocrisia, não. É o ofício. É o camarada dizendo, Jesus cura. O camarada morrendo com dor de cabeça pregando. Jesus cura, irmão. Jesus cura. É o ofício. É o chamado. Então ele tem que ser. O servo não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Sofrendo, né? Eu não tenho culpa se você hoje é obreiro. Olha o pastor lá. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, não dado a vinho, olha. Você já imaginou o cara gostar do merol? Não pode ser dado a vinho. São as qualidades do bispo, que é presbítero. Não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, camarada, ele não pode ser aquele ego. Se um dia, se eu fui ego que eu não me lembro, que eu fui, que eu não fui, né? Se um dia eu fui um drogado, que eu também não fui. Mas se eu fosse, e se eu hoje estou aqui pregando, é porque um dia eu fui. Não sou mais. O velho homem, irmão, não pode renascer na nova criação dada por Jesus na cruz do Calvário, do batismo nas águas, do reconhecimento a Cristo como seu único e legítimo Salvador. Então, ele não pode ser dado a vinho, não é espancador. É um presbítero espancador, o servo espancador, o diácono espancador, o pastor espancador. Ele vai dar testemunho de quê? Você já imaginou você chegar na casa do pastor? Na minha casa, por exemplo, eu estava dando um tapa na minha esposa, se Deus o livre isso aconteça. Eu chegava assim e disse, meu Deus, onde é que eu estou? A primeira coisa eu disse, que é isso, pastor? Como é que o senhor prega o amor e está aqui, está voltando matar a sua esposa, né? O camarada se desvia logo. Não, esse evangelho eu não quero mais não. Agora eu me lembrei da cena, né? Vou contar aqui bem rapidinho desse segundo. Lembrei da cena que quando o carro que travou, nós tentamos abrir com chave tal, chave B, chave C. Meu irmão, cadê a chave mais rodada? A chave original, depois de abrir. Eu levei, peguei para o cidadão. Padrão, o senhor que abriu a porta aqui, rapaz, a chave não quer mais abrir o carro não, fechou de novo. Eu digo, não rapaz, mas o que você fez? Não fiz nada não. Aí então eu vim aqui amanhã. Fui, cheguei lá, rapaz, o camarada. Vai dar no seu, hein? Rapaz, você me ligou com raiva, não foi? Eu digo, não senhor, só que você ver se dava para ir lá. Não, você me ligou com raiva, mas, rapaz, você é crente, né? Crente, rapaz, por isso que eu não gosto de crente. Crente é desse jeito, só quer fazer tudo certinho. Eu digo, não, meu irmão, não vou misturar a religião não. E ele com um crucifixo aqui, cordãozão aqui, né? Não, meu amor. Sei que ele falou, não sei quantas vezes, eu sei porque você é crente, porque você faz a coisa direitinho, mas não é, não faz. Por isso que eu sou crente. E eu muito lindo, ele calado ali, o tempo que eu digo, não, Deus me segura. Vou dizer as verdades desse abençoado. Aí, não, porque você, tá bom, meu irmão, quando eu
Eu não chamei o seu nome, eu chamei o nome porque eu estava com raiva. Se quer assim, vai ser assim. E eu ri e ele fala. E o cliente olhava para mim, tinha um cliente na loja dele lá, olhava para mim e começava a rir. Quando foi no final das contas, ele disse assim: meu irmão, não é nada não, pois muito obrigado, meu irmão. Se eu estava com raiva, me perdoe, em nome de Jesus, me perdoe. Se me perdoe, ele me deu um abraço. Me deu um abraço, eu digo amém, meu irmão, amém. Eu digo, amém, tá bem. Fala, irmão. É isso aí que a gente tem que ser. Olha só, eu dou um exemplo que aconteceu comigo em relação a ser manso. Glória a Deus, aleluia. Você já imaginou se eu fosse confrontar ele por causa da minha posição? Ele nem sabia que eu era pastor. Eu só sabia que eu era crente. Então é isso que a palavra de Deus vai dizer em nós, Paulo dizendo. No 4 ele vai dizer: quem governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Olha só. Primeiro ponto principal para ser um bispo é que saiba governar a sua casa. Tem os seus filhos, ó, ali, é crente, não é não? Mas que saiba. Ninguém é forçado a ser crente. Às vezes a pessoa pensa, filho do pastor é para ser crente. Não é obrigado, não. Apesar que quando eu passei a ser cristão, meus filhos eram muito pequenos, mas tudinho era na igreja. E outra coisa, eu sentava numa ponta do banco de madeira, e a minha esposa não, tem os 4 no meio. E aí daquele que saísse daquele banco ali até tudo terminar. Era desse jeito. Um dia, minha filha, a Jéssica chegou e disse: pai, você não se lembra não, né? O que, minha filha? Naquele dia, né? Eu estava na igreja, eu saí do banco, eu cheguei em casa, só me deu um açúcar. Eu digo, eu não me lembro não. Pois é, porque quem bate sempre esquece. Daqui a pouco nunca esquece. Ah, meu Deus do céu. Isso foi agora, né? Um pouco tempo atrás, já tem 30 e poucos anos, né? Nós estávamos hoje conversando com ela ali. Aí ela disse: meu pai só queria que eu namorasse quando eu tivesse 30 anos. E ela falando aqui, todo mundo escutou essa conversa ali nas mãos ali. Foi assim. E ele disse: pois é, meu filho, se eu pudesse mesmo. Mas só pode namorar aqui em casa depois dos 18 anos. Não tem não. Foi criado desse jeito, irmãos. É que a Bíblia nem conhecia a Bíblia. Mas está aqui. Eu criei meus filhos na casa do Senhor. Mas depois de 18 anos, meu filho, cai o mundo. É um livro aberto. Só tem coisa boa e coisa ruim para ensinar. Se você quiser ficar ainda aqui comigo, amém. Quem come do meu pirão também prova do meu cinturão. Não quero nem saber se tem 18 anos, não. É na igreja para fazer as coisas bonitinhas. Porque eu sou pastor, sou bispo. Eu sou referencial aqui. Dava testemunho. Paulo diz, irmão, que a gente tem que governar bem a nossa própria casa. Por quê, pastor? Porque se eu não posso governar a minha própria casa, como eu posso cuidar da igreja de Deus? Olha, é interessante, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Paulo, ele lança uma pergunta, aleluia, que nós sabemos a resposta. Que cabe a nós meditar, realmente, é bem lógico, é óbvio. E se eu não tenho como governar meus filhos, como é que eu vou governar, tomar de conta do rebanho? Salomão, quando ele estava diante de Deus, quando ele foi ali para assumir Israel, ele disse: Senhor, eu só quero sabedoria para conduzir esse grande rebanho, o teu povo. Paulo também diz, irmão, mais uma coisa: não podemos ser neófitos. Para quê? Se desobedecemos, se não cai na condenação do diabo. Nós não podemos ser neófitos. Temos que ser conhecedor. Porque se não formos conhecedor, nós vamos cair na cilada do diabo. Jesus, quando foi para vencer o diabo,
Ele não foi com meras palavras, mas ele usou base bíblica. Vou repetir. Jesus, quando foi para vencer o diabo no deserto, ele usou palavras não dele, mas ele usou a palavra de Deus. Estava tudo escrito lá em Deuteronômio. Se tu és de Deus, transforma essas pedras em pão. Está escrito lá. Nem só de pão viverá o homem. Não se vence o diabo, irmãos, sendo neófito. Mas tem que ter conhecimento. E para adquirir conhecimento, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que ter teologia. Não precisa ser o bacharel, não, basta ser básico, médio ou bacharelado. Porque senão, meu irmão, qualquer vento de doutrina, está desviado. Porque não teve base, não teve conhecimento. Como Deus, eu falei, como é que eu vou ensinar se eu não tenho como? Se eu não estudei, eu não aprendi. Obviamente que tudo isso também, em primeiro lugar, é o Espírito Santo de Deus. Porque se eu estou buscando o Espírito Santo de Deus, com certeza toda a palavra ao sair da minha boca é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, também convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Tudo isso, irmãos, é deveres, qualidades do bispo. Tem que dar testemunho dos que estão de fora. Alguém quando te olhar e dizer, ali é o fulano, ali é crente, é servo, é pastor mesmo, ali é bênção, é referencial. Tem que ter testemunho. Convém também que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Você observa, irmãos, que Paulo, quando ele escreve o 6 e 7, está envolvendo acerca da artimanha do diabo. Não cair na condenação do diabo e não cair no laço do diabo. Por quê, irmão? Porque eu sempre digo, irmãos, quando se ministra a palavra, é como se o diabo estivesse lá fora da igreja, lá, apontando um arco e uma flecha lá, doido para soltar, para acertar, para atingir, para ferir espiritualmente aquele que ministra. Mas se eu, irmãos, se eu dou testemunho, se eu não sou neófito, eu não tenho de maneira nenhuma como ele, porque eu conheço a palavra, eu conheço as artimanhas do diabo. Não digo todas, é claro, quem sou eu, mas um pouquinho dá para se livrar dela. Agora o neófito fica difícil, né, irmão? Vai se ensoberbecer logo. A Bíblia diz que Paulo, que era Saulo, ele excedia de conhecimento na lei de todos os mancebos da época. Paulo agora desce, vai para a graça, e aí Paulo recebe um espírito da parte de Deus que dá para esmurrar ele. Para que é? Para que naquilo? Para que ele não venha se soberbecer, se exaltar. Porque o tal, como diz aqui a palavra, se soberbecendo não cai na condenação do diabo. Quando se soberbece, se acha que é o bambambam, é o melhor dos melhores, já está caindo na cilada do diabo, na condenação, perdão, do diabo. E aí Paulo também convém que ele tenha dado bom testemunho para não cair na afronta e no laço do diabo. Isso aqui é o bicho, é o presbítero. E Paulo, quando ele começa no diácono, da mesma sorte os diáconos, ou seja, da mesma maneira, não tem diferença.
de um para com o outro. Tudo isso que foi feito acerca dos deveres do bispo, também é para com o diácono. Que eles sejam honestos, não de língua dobre, não dado algum do vinho, não cobiçou, por ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Se o diaconato, irmão, não for completo, se o ministério não for completo, não adianta, irmão. Sabemos que o diácono é o serviçal. O diácono é aquele que limpa a igreja, é aquele que cuida, que zela, é aquele que não deixa uma lâmpada queimada e diz: ô pastor, estou aqui, ó, tem uma lâmpada queimada ali, pastor. Ei, a irmã está rindo ali, mas vou te contar aqui um testemunho interessante. O irmão foi consagrado a diácono. Ele era obreiro, foi consagrado a diácono antigamente na igreja. E aconteceu que quando ele foi consagrado a diácono, ele se encheu, né? Disse: agora eu sou diácono. Diácono, aí o pastor chegou e disse: ei, diácono, vem cá. Lá no final da igreja tem um corredor. Tu pega lá uma escada e começa a trocar aquela luz ali, ó. O diácono falou: ruim. Eu digo: sou diácono agora. Tanto tempo que eu sou obreiro aqui, agora eu sou diácono, pastor. Mas ele foi pegar, assim mesmo, ele disse que foi pegar, irmãos, mas com uma raiva. Porque ele achava que agora é diácono, agora ele tem direito de sentar aqui na cadeira aqui do altar. Não, irmãos. Diácono é o que mais serve. Glória a Deus. É o que serve na sã doutrina, na Santa Ceia. É o papel do diácono, da diaconisa. É o que zela, é o que cuida, é o que carrega a caixa de som no culto campal. Não é? Você vê aquela história do pastor que passava o rio, né? Já contei aqui. Quando chegava na beira do rio, o obreiro chegava: pastor, pode não estar aqui no meu esporte aqui, pastor, você não vai molhar os pés não. Passava o rio, voltava, pegava a caixa. Aí o pastor disse: rapaz, isso aí já é um diácono. Eu venho consagrar esse diácono, consagrou, pronto. Chegou no dia do culto lá, a primeira coisa que ele entrou foi dentro da água. Disse: o pastor: e aí, meu filho? Pastor, agora eu sou nhaco. Se eu nem dizer o nome, agora eu sou nhaco, o senhor tem que vir, tá vendo, irmão? É brincadeira, irmão. Da mesma sorte o diácono, tá? Ele vai dizer: guardando também estes sejam primeiro provados. Ó, o camarada é obreiro, vai ser provado para ser diácono pelo ministério, pela mesa diretora da igreja, pela convenção. Eu estava com um diácono na sede, aí levei ele para a convenção para ser consagrado ao presbitério. O homem estava com 5 anos no diaconato. Aí a mesa diretora da convenção de ética pegou o microfone e disse: irmãos, estou aqui com um obreiro, um diácono, que está com 5 anos aqui no ministério do pastor Valdir. E eu quero parabenizar o pastor Valdir por isso. O camarada com 5 anos, deu vontade de dizer assim: ainda não aprendeu a ser presbítero, mas tudo bem, eu fiquei calado. Mas eu provei, cidadão. O pastor Cláudio passou 5 anos como presbítero, e eu provando ele. Às vezes as pessoas querem derramar o óleo da unção para subir logo o camarada por necessidade, não adianta. Ungir obreiro com necessidade não adianta, porque não vai suprir a necessidade. Ele vai se soberbecer. E pode até no começo. Eu fiz isso no meu começo, no meu ministério. Eu aprendi. E a gente aprende assim, errando. É que se aprende. O começo da série eu consagrava por necessidade. E vi que não tinha resultado. A gente se consagra só por chamado, sendo provado.
orando, pedindo a direção de Deus. Porque senão ele não vai cumprir o seu ministério. Eu fico imaginando quem consagrou. A culpa não é daquele que vai cumprir o ministério, porque não teve tempo, não teve ensino, não teve chamada. E aí ele é chamado ao diácono e não sabe cumprir o ministério diaconal. Aí Paulo vai dizer isso aqui, que seja provado, depois sigam, se forem irrepreensíveis. Novamente a palavra irrepreensível. Que isso, irmãos, isso está escasso, essa palavra está escassa na igreja. A irrepreensível. Porque o pastor ele vai, ele não vai. Irmão fica, ele não fica. Eu estava na convenção, e era uma reunião de 200 obreiros. O pastor presidente chegava e disse: meus irmãos, a partir de hoje, o obreiro fulano de tal, o presbítero fulano de tal, o pastor fulano de tal, vai assumir a congregação do interior tal. Só isso. O camarada que está lá no Iguatu, agora vai lá para lá, vai lá na Mangabeira. Ele não tinha que dizer nada, ele só ia obedecer e pronto. Hoje em dia você pastor disse: irmão, tu vai assumir a congregação. Não, dá para mim não, pastor. Lá no interior não dá não. Eu não sei nem o que é interior. Deus me livre. Eu odeio o mato. É desse jeito hoje, irmão. O pessoal está querendo só mar de rosa. Quando eu estava lá na Alemanha, o pastor chegou assim: pastor, vou ir para uma igreja aqui lá na Grécia. Já mandei 3 pastores. Aí eu não fico. Eu digo: por quê, pastor? Ele tem medo de morrer. Lá o negócio é estreito. Lá tem uns muçulmanos, tem um pessoal lá que não gosta de crente. E eu cheguei e falei: pois o senhor me bota lá, homem. O senhor vai que vou? Vai ver, pastor, vou. Mas eu não fui, né? Porque ele queria que eu ficasse lá e esquecesse do Brasil. E eu não esqueci do meu Zé não. Aí Paulo vai dizer assim: olha, da mesma sorte das mulheres, viu? Pronto, chegou na Zé Liga. Na diaconisa, Zé Liga, eu digo, na posição de diaconisa. Da mesma sorte, as mulheres, igualmente, como os homens. Se começa o diácono, ele vai para a diaconisa. Tem igrejas que não consagram diaconisa. Mas eu estou vendo aqui que está falando do diácono. E é bem fácil de entender que a mulher também pode ser diaconisa. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas. Observe que é a mesma coisa do diácono. Não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O diácono seja o marido de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. Qual a diferença do bispo agora para o diácono? Nenhuma, irmão. Qual a diferença disso aí para o obreiro? Nenhuma. Do evangelista, do missionário ou do pastor? Nenhum. Obreiro é obreiro. É serviçal da casa do Senhor. É oficial. É chamado, é ungido. Entendemos que existe uma hierarquia eclesiástica. Tem hierarquia eclesiástica? Tem. Se é da mesma forma o diácono, da mesma forma a diaconisa, da mesma forma os bispos. Para que tudo isso? Para os que se virem bem como diácono, adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como é que você é diácono ou diaconisa e não cumpre o ministério e quer ter um degrau a mais na frente? Se você não serve bem, não vai adquirir nunca essa posição. Ah, pastor, eu queria ser missionária. Queria ser missionário. Queria ser presbítero, evangelista, pastor. Sirvam bem.
Temos que servir bem ao Senhor. Eu não preciso mostrar para Deus que eu estou servindo bem, porque Deus sabe já. Eu preciso mostrar para o meu pastor, para o meu líder, para o anjo da igreja, para o meu dirigente. E se eu sirvo bem, logicamente a igreja está me observando, está sabendo que eu estou servindo bem. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança. Paulo vai dizer: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa. Paulo falando para Timóteo, olha só. Uma carta direcionada a Timóteo, instruindo Timóteo. Se eu não me engano, Paulo, ele vai dizer, instruir Timóteo, dizer assim: Timóteo, quando chegar para a tua igreja, tu levanta homens idôneos, cheios do Espírito Santo, para tomar de conta do rebanho. Paulo outorga a Timóteo essas coisas. Será que Timóteo não estava servindo bem? Claro que sim. Para Paulo escrever isso aqui para Timóteo, Timóteo era um referencial. Esses homens fizeram história, de maneira que foram escritas na Bíblia. Hoje eu posso fazer história, pastor? Pode. Não vai ser escrito na Bíblia, vai ser escrito no livro dos céus, no livro das obras, que só Deus vai saber, que só Deus vai ver. Eu estava na convenção lá em Natal, fui fazer um curso para superintendente de escola bíblica dominical. E eu me lembro que tinha um cidadão da minha altura. E o pastor que estava do lado pediu para me tirar uma foto. E ele tirou com ele assim, com muita alegria. Aí eu disse: pastor, vou vir cá. Ele disse: pois não, pastor. Sabe esse cidadão aqui? Esse cidadão já levantou para nós, na época, se não me engano, foram 15, 17 igrejas. É um grande obreiro do ministério, reconhecido. Esse referencial naquele dia para mim foi muito marcante. Eu nunca me esqueci. Ele vai lá, assim: pastor, pode mandar qualquer canto aí, eu vou. Ele vai, abre a obra enche. Aí ele chega e diz: pastor, está aqui, já tem obreiro no lugar, me manda para outro canto. E ele fazia assim. Era um diácono, em que servia bem e adquiria para si muita confiança no ministério. É esse tipo de obreiro. E a igreja precisa, que nós precisamos agir dessa forma, para ser bênção para Deus. Era reconhecido ali no ministério. Agora você imagina para Deus. Porque o desejo do meu coração, irmão, é abrir igreja de todos os cantos. Se eu pudesse, abre. A gente tinha uma igreja aqui, tinha na Primavera, tinha lá no Centro Novo, tinha uma até Cobral. Porque o desejo é alma. É ganhar alma. Cada porta dessa aberta, sendo alma salva, resgatando a alma das garras de Satanás, povoando o céu e saqueando o inferno. Esse é o objetivo do pastor. Aleluia, meu Deus. Às vezes eu me pergunto: Senhor, por que eu não tenho uma condição maior? Para me abrir uma porta aqui, trabalhar, começar ali, povoar, colocar o dirigente: bom, vocês estão aqui agora, estou indo para todo canto. E assim vai. E eu pudesse mandar obreiros e ter suporte para eles e manter eles. Eu pergunto: por que eu não tenho? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas o desejo do meu coração é esse, é arder esse negócio.
Eu fui para a Europa, foi nesse propósito. Eu tenho certeza que se eu for, vai ser nesse propósito. Porque eu sei que tem almas ali que precisam de Deus. Aleluia. Não é à toa que Paulo saiu para a Ásia, saiu para a Europa e abriu igrejas, igrejas. Para encerrar, diz assim, ó, 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado dos santinhos, crido no mundo e recebido acima da glória. Glórias a Deus. Palmas para Jesus. Paulo vai estar